Iniciando a nossa aula de matemática de hoje, vamos fazer uma atividade de recapitulação do conteúdo ordens e classes. Por que que nós vamos recapitular? Porque eu já andei corrigindo as atividades e ainda há muitos erros. Deu para perceber que vocês ainda não estão seguros, vocês ainda não entenderam o que é ordens e classes, ok? Então, o conteúdo ordens e classes, ele tem como objetivo facilitar a leitura dos numerais quando esses numerais são formados por muitas ordens, por muitos algarismos. Então, vamos lá. Um mesmo algarismo pode ocupar posições diversas em um número e representar quantidades diferentes. Tendo como base esse princípio, no número 90.080, o algarismo 9 ocupa a ordem da... Lembrar que, quando falamos em ordem, pessoal, estamos falando da posição que o número ocupa dentro desse numeral aqui. O valor que o algarismo 9 ocupa aqui. Então, aqui eu tenho, ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. Lembrando que tanto as ordens como as classes nós contamos da direita para a esquerda, ou seja, de trás para frente. A primeira ordem, unidade simples, segunda ordem, dezena simples, terceira ordem, centena simples. As três últimas ordens, ou seja, as três primeiras ordens, ó, primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Então, as três primeiras ordens formam a classe das unidades simples. Agora vamos para a segunda classe, a classe das unidades de milhar. Então, nós vamos agora para a quarta ordem, quinta ordem. Quarta ordem, unidade de milhar. Quinta ordem, dezena de milhar. Então, este 9 ocupa a ordem, né? Qual é a ordem que ele ocupa? Dezena de milhar, dezena simples, unidade simples ou centena simples? Eu já dei a resposta, se prestarem atenção, tá? Número 2. Observe o numeral. Olha aqui, que numeral é esse? Ah, tia, eu não sei. Então, conta 3 algarismos e põe um pontinho. Então, agora já ficou mais fácil. Eu tenho a primeira classe e a segunda classe. Então, vamos lá. Na hora de ler o numeral, ó, unidade simples, unidade de milhar. Então, eu tenho 128.784. Sua decomposição é... Aí, você vai procurar onde é que eu tenho 128.784. É um desses aqui eu tenho, tá? 128.784. Um desses aqui. Questão número 3. Uma papelaria em janeiro, tendo em vista o início das aulas, comprou uma remessa de cadernos. Ao conferir a encomenda, a papelaria recebeu 2 caixas de 1.000 cadernos, 3 caixas de 100 cadernos, 2 pacotes de 10 cadernos. Quantos cadernos a papelaria comprou? Então, o que você vai ter que fazer aí? Você vai somar todas essas quantidades de caderno que a papelaria comprou. 1.000 mais 3 caixas de 100, então mais 300 mais 20. Que número será que eu vou ter aqui? Então, é um desses aqui, você marca. Quarta questão e última. Observe o numeral que representa o valor do automóvel. Olha que automóvel barato. Que são centavos, não entra quando estamos falando de ordem e classe. Primeira classe, segunda classe, unidade simples, unidade de milhar. Então, eu tenho R$ 48.990. Você vai pegar esse algarismo e vai colocar aqui dentro. Lembrando que esses 2 zeros, eles não entram aqui no quadro, tá? Porque aqui é centavos, não entram. Você vai começar a partir do 0 da unidade, 9 da dezena, 9 da centena, 8 unidade de milhar,
9 dezenas de milhar, tá? Vai botar aqui dentro. Aí, vamos lá. Letra A. Quantas ordens? Quando falamos em ordens, estamos falando de posição. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter 5 ordens. Quantas classes? Dividindo, ó. Quantas classes? 2 classes. Qual o algarismo da unidade simples? Você vai ver, ó, unidade vai ser o algarismo que você vai colocar aqui, trazê-lo para cá. Qual é o algarismo das dezenas de milhar? Dezenas de milhar. Qual número você colocou aqui? Traz ele para cá. Que classe pertence ao algarismo 8? Quando você colocou o 8 aqui, ó, ele pertence a que classe? Olha o nomezinho aqui em cima, tá? E quantas ordens tem esse número? Quando falamos em ordem, ó, até a tia repetiu, quantas ordens, a mesma resposta, tá? É bom que você aprende cada vez mais, tá? Capriche na atividade, façam com calma, para que vocês realmente aprendam, tá bom? Até nossa próxima aula.